Correio Rural, o agronegócio, empreendimentos rurais e as novidades no setor agrícola. Apresentação: Sandro Fávero. Olá, muito bom dia, caro guaibeiro. Estamos abrindo mais uma edição do Guaíba Correio Rural. Hoje é terça-feira, 1º de julho de 2025. Nosso programa tem um oferecimento do Senar RS, força para o agro, é força para movimentar toda a sociedade, e Pix Automático Banrisul, agilidade, segurança e zero burocracia. Nosso programa tem Giorgio Brum na mesa de áudio, as gravações e edições de Cleiton Lopes e Luciano Vargas, coordenação de central de Rafael Baldez, gerência de jornalismo de Rafael Sequinha, a direção geral é de Claudinei Girotti, edição e apresentação de Sandro Fávero. O Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática, para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Pix Automático Banrisul é a solução prática para automatizar seus recebimentos com segurança, agilidade e zero burocracia. Contrate no app. Tem agro? Tô na Guaíba. E o assunto do programa desta terça-feira é o Plano Safra da Agricultura Familiar, anunciado ontem pelo ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, em cerimônia no Palácio do Planalto, que contou com a presença do presidente Lula. O pacote de crédito totaliza 89 bilhões de reais, valor quase 4% acima do ciclo passado. A maior parte dos recursos, 78,2 bilhões, destinados ao PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Serão 40,2 bilhões para custeio e mais 37,9 bilhões de reais para investimentos. Logo após o anúncio, durante o programa Conexão, eu e o jornalista Arthur Stoffel repercutimos o anúncio do Plano Safra com o presidente da FETAG, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar, Carlos Joel da Silva. Eu diria que o Plano Safra, veio dentro daquilo que nós estávamos imaginando. Dentro do cenário que nós estamos, né? A gente conseguiu negociar bastante coisas, né? Ele era muito mais feio do que foi apresentado, e nas reuniões a gente conseguiu a fazer mudanças importantes aí, principalmente nessa questão de taxa de juros, né, que a gente conseguiu a fazer o governo entender que era a hora de manter taxa de juros. Bom, manteve quase todas as taxas de juros, com exceção aí da gado de corte, pecuária de corte e a soja, né? Tem algumas coisas boas no projeto, né? A gente conseguiu evoluir aí nesse limite do PRONAF, a regularização fundiária, que para nós é tão importante. Agora de 10 foi para 30, então vamos poder trabalhar bastante a regulamentação das áreas, né? Que isso é impeditivo do agricultor buscar financiamento. O limite do PRONAF da habitação também, que passou de 70 para 100 mil, melhorou, né? A questão dessa nova linha de crédito do PRONAF Conectividade, que vai trabalhar essa questão da gente ter informática, de ter internet nas propriedades. Isso é bom, né? Ajuda a juventude. E também aí outras questões de financiamentos com juros reduzidos, né? Principalmente para as máquinas mais pequenas, né? Que vai ajudar principalmente os que estão começando, os agricultores que estão começando. Também não vai ser uma linha muito usada para nós aqui, mas pega a fruticultura, a olericultura, dá para trabalhar com essas máquinas pequenas. Então são questões boas. Agora vem aquilo que falta, né? As preocupações nossas. O recurso, nós entendemos que talvez ele não seja suficiente. É aumento de 3% aí, em torno disto, né, do volume de recurso. Se a gente olhar a inflação, ele não repõe a inflação, né? E faltou uma coisa importante, né, Arthur e Sandro, que é
a portaria da equalização de juros. Sim. Ela não saiu ainda, a portaria, né? E é ela que vai denominar a quantidade de recursos que realmente nós vamos ter com juros subsidiados, né? É ela que faz essa portaria. E aí nós entendemos que o ano passado nós tivemos 8 bilhões de reais de equalização. Para esse ano teria que ter 12, né? Porque senão tu não equaliza a mesma quantidade de recursos que teve esse ano, né? Então essa é o grande problema hoje, é o que vai vir na equalização. Quantia de recursos vem ali. Isso não ficou bem claro hoje, né? Para nós. Caro presidente, boa tarde. Sandro Fábio aqui, como vai? Boa tarde. Pois é, nessa questão da inflação, se a gente olhar bem, a inflação acumulada, ela passa dos 5%, e se a gente descontar essa inflação acumulada, aí o plano, ele não passa dos 76 bilhões que foi no ano passado, não é? Sim, se a gente levar em consideração a isso, ele vai ser insuficiente. Claro, o governo tem dito assim, nós não gastamos todos. Mas nós não gastamos por quê? Faltou recurso em determinado momento esse ano, né? Equalizados para a safra, principalmente para a safra de inverno, né? Então, esbarra na equalização. Então, falta recurso em determinado tempo para equalização, e que aí o governo tem que suplementar. E aí passa do tempo. A gente sabe que grande parte, principalmente dos nossos agricultores aqui do Rio Grande do Sul, financiou muito menos a safra de inverno esse ano, né? Então, esse é o impeditivo também. Então, nós achamos que o problema todo está aqui na quantia de recursos que nós vamos ter para a equalização. Tá. Isso é o cerne da questão. Sem o recurso para a equalização, tu passa a não ter dinheiro para gastar tudo que é anunciado dos 78 bilhões. Isso dentro de um espectro negativo, mas me parece que houve um esforço, não é, presidente Joel, da equipe econômica do governo, se a gente analisar com uma taxa Selic a 15% ao ano, não é, dentro dessa questão orçamentária toda aí, que há de ser respeitada, aumento barrado do IOF, que acabou não passando no Congresso, eu acho que dentro deste cenário, acho que os esforços da equipe econômica acho que a gente precisa reconhecer, pelo menos nesse sentido, não é? Não, é isso que eu digo. O plano safra, dentro de todo esse cenário que nós temos, não dá para dizer que ele é ruim, não. Sim. Ele é bom, né? Falta algumas coisas para ser ótimo, mas a gente não dá para jogar a bacia com a criança dentro, né? Porque tem coisas importantes, tem novos programas criados aí que acho que isso é bom e vai fazer a diferença, né? Então, isso a gente tem que reconhecer. Claro, falta algumas coisas, né? Nós vamos ter aqui, acredito que o maior problema nosso hoje nem é o juro mais, né? É a questão do endividamento, né? Que para muitos agricultores, se não resolver a questão do endividamento, eles não vão acessar plano safra, né? Então nós precisamos olhar para isso, né? Talvez esse seja o maior problema que nós temos hoje. Presidente, só para entender, essa questão da equalização que o senhor menciona, para mim não ficou muito claro, até por não ser alguém que cobre diariamente o agro, e talvez possa ter ficado também para o ouvinte, só para entender como é que funciona esse processo. É que assim, a equalização, hoje a taxa Selic é 15%. Isso. Sim. O governo botou ali, vamos dizer, aquelas linhas de crédito de 2,5%. A diferença dos 2,5% até os 15%, o governo tem que pagar essa diferença. Claro. Que a gente diz equalização, que é isso, equalizar os 15%. Aqueles de 3%, aí precisa 12%, aí tem os D6 que vai precisar 9%. É isso aí que é a equalização. Vamos dizer, tu tem que ter recurso para equalizar essa diferença. Se não tiver equalização, os bancos não liberam o recurso da ponta, né? Aí eles liberam, mas liberam com os 15% e não com aqueles 2,5%, 3, 5, 6, 8. Perfeito. E aí não se sabe quanto recurso vai ser destinado para esse processo de juros subsidiado.
Isso é que não tem ainda, né? A resolução não saiu. Ano passado ela saiu antes do anúncio do Plano Safra. Esse ano não saiu ainda, então nós temos um aguardo dela. Pode ser que saia hoje de tarde, pode ser que saia amanhã, né? O quanto antes. Sem isso não tem financiamento na ponta, né? Não tem financiamento para os bancos. Certo. Então tem que sair essa portaria do Banco Central. Ainda sobre endividamento, presidente, o ministro Paulo Teixeira falou que foram realizados 167 mil contratos no Desenrola Rural. Aqui no Rio Grande do Sul, o programa está sendo acessado, tem ajudado também ou não? O Desenrola Rural ele foi importante para quem enquadrou dele, mas aqui no Rio Grande do Sul muito poucos produtores da agricultura familiar enquadram, né? Com exceção aí do pessoal, dos quilombola, dos indígenas, dos assentados, né? Que é aqueles que produzem menos, que enquadram ali dentro daqueles tetos. Para a grande parte dos agricultores, para o Rio Grande do Sul, ele não funciona. Não funcionou e não vai funcionar porque o enquadramento dele é pequeno, ele não enquadra essas dívidas que nós temos. Ainda sobre o Pronaf Jovem, né? A FETAG, aliás, vinha propondo uma reformulação. O senhor falou aí da conectividade, foi uma linha nova, né? Apresentada. Que mais para o agricultor jovem que veio de novidade aí no anúncio? Eu acho que tem o Pronaf Jovem, né? Que ele é 3% de juro, né? Que ele pode financiar custeio, que ele pode financiar implementos, que ele pode financiar agroecologia, Pronaf Bioeconomia, né? Tem uma série de ajudas para os jovens. Então esse Pronaf, esse Plano Safra, ele contempla bem mais quantos mais pequeno, mais tu tem subsídio de juros. Tu tem também a questão das pequenas máquinas, né? Que é importante também. Tu tem a questão da agroecologia, que se beneficia também. Então tem uma série de programas que para quem está entrando, para o jovem que está entrando, começando, ele é bem atrativo e pode ajudar bastante. Este então, o presidente da FETAG, Carlos Joel da Silva. Nós seguiremos tratando do Plano Safra depois do intervalo. Em nome do Senar RS, força para o agro, é força para movimentar toda a sociedade, e Pix automático Banrisul, agilidade, segurança e zero burocracia. Nós vamos ao intervalo e voltaremos já já. Estamos de volta com o segundo bloco do Guaíba Correio Rural desta terça-feira, dia 1º, no oferecimento do Senar RS. Está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo. Porque assim, a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Pix automático Banrisul é a solução prática para automatizar seus recebimentos com segurança, a agilidade e zero burocracia. Contrate no app. Tem agro? Tô na Guaíba. Neste segundo bloco, a gente continua repercutindo o Plano Safra da Agricultura Familiar, anunciado ontem pelo governo federal. Neste segundo bloco, a gente ouve o superintendente do MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário no Rio Grande do Sul, Milton Bernardes. Estou aqui em Brasília, que hoje teve o lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar, o maior Plano Safra da Agricultura Familiar na nossa história. 89 bilhões destinados à nossa agricultura de base familiar, que é tão potente no estado do Rio Grande do Sul, que é tão importante para nós, que produz tanto alimento assim para o gaúcho e para a gaúcha. Superintendente, deixa eu aproveitar assim, alguns pontos eu vou sei que o anúncio foi de 89 bilhões, mas a efeito de comparação é também relacionado ao ano passado. O crescimento desse ano, do ano passado para esse, foi abaixo da inflação o aumento. Mas olha só, eu gosto de comparar sempre com o que a gente fez nesse último período, tá bom? Nós temos um aumento, se comparado ao aumento de 22 para 23, que vieram 53 bilhões, a gente teve um aumento de 47,5%. 22, 23 eram 53 bilhões, 23, 24, 71, 24, 25, 76 e agora
Só estou falando referente à questão do Pronaf, tá? 78,2. Isso se a gente pensar numa taxa Selic que nós estamos a 15%, quer dizer, é um investimento pesado do governo federal, é um investimento que demonstra o compromisso que a gente tem do presidente Lula, do ministro Paulo Teixeira, com a agricultura familiar do Brasil e do nosso estado em especial. Tudo bem, Milton? Sandro, editor de agro da Guaíba, como vai? Tudo bom, Sandro? Como é que vai? Um prazer. Tudo já, um prazer é todo meu. São mais de 1.600.000 contratos, não é? São 300 mil contratos no governo do presidente Lula aí. Quer dizer, realmente há acredito eu que até há um privilégio, não sei se pode dizer assim, maior na agricultura familiar do que na própria agricultura empresarial, não é? Nesse governo. Sandro, a gente amanhã vai ter também um lançamento do Plano Safra da Agricultura Empresarial. A gente sempre tem tratado a agricultura, seja de base familiar, seja agricultura empresarial, sempre está em destaque. O presidente Lula, na sua história, sempre além do Plano Safra da Agricultura Familiar, que foi construído por nós, lá a partir de 2003, nós tínhamos o Plano Safra da Agricultura e o Plano Safra da Agricultura Empresarial, e a gente sempre portou mais recursos que governos que nos antecederam. Então, tanto a agricultura de base familiar, porque na realidade, né, nós ficamos aí 7 anos sem o MDA, sem o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Sim. E ele fez muita falta, Sandro. Ele fez muita falta. Nós que somos muito estradeiros, como a gente diz, nós que vamos no Rio Grande Profundo, nós que estamos em contato com os nossos agricultores, a nossa agricultura, a gente vê como fez falta o MDA e, por conseguinte, o Plano Safra da Agricultura Familiar. Então, é absolutamente natural que a gente vá aportando esses recursos, assim como amanhã nós vamos ter um anúncio aqui em Brasília do Plano Safra da Agricultura Empresária, que eu também imagino, quem anuncia obviamente é o presidente, mas eu imagino também que vai ser um Plano Safra da Agricultura Empresarial histórico, assim como o Plano Safra da Agricultura Familiar que foi lançado hoje é histórico, é emblemático. 89 bilhões de reais voltados para a agricultura familiar, isso é uma coisa de celebrar. Nós estamos felizes, eu me sinto muito honrado de estar hoje superintendente do MDA no estado do Rio Grande do Sul, né, num lançamento do Plano Safra, estar aqui em Brasília participando disso. Na realidade, estamos participando um pouco da história do campo, a história agrária do nosso estado e do nosso país. Quer dizer, é extremamente meritório, porque esse período que eu falei de 7 anos, nós ficamos sem políticas públicas específicas para a agricultura familiar, políticas públicas específicas para os assentados da reforma agrária, políticas públicas específicas para as comunidades tradicionais. Então é absolutamente natural, penso eu, que a gente agora dê todo um carinho especial, porque é um governo que tem sim compromisso com essa camada da sociedade brasileira. Quais as novidades em relação aos planos passados aí que o senhor elencaria pra gente aqui? A gente tem visto muitas linhas de investimento à agroecologia, a sociobiodiversidade, a produção orgânica, me parece que também as mulheres, aos jovens. Nós temos alguns pontos muito interessantes, né? Nós temos primeiro aí quase taxas negativas para a produção de alimentos. Sim. Né? A produção de alimentos tipo arroz, feijão, mandioca, vou citar alguns aqui, por favor, tá? Nós temos aí uma taxa de juros baixou para 3%. A taxa de juros passou a subir a diversidade, agroecologia e orgânicos baixou para 2%. É quase juro negativo. Então, esse é um avanço considerável. Tivemos também, Sam, me permite demais, nós tivemos aí a criação hoje que nos deixou muito feliz, um programa novo, o Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos do Pronara. Isso. Uma parceria do MDA com o Ministério do Meio Ambiente, com o Ministério do Desenvolvimento Social, com o MAPA, né? Que esse programa tem como objetivo proteger a saúde pública e o meio ambiente. Nada mais adequado, nada mais pertinente, nada mais atual. Nós estamos falando em termos de Rio Grande do Sul, do que nós passamos no último período ter um programa que vai nesse viés. Eu acho que a gente tem, me permitam uma opinião, eu acho que a gente tem que trabalhar sempre no viés de ter algumas ações afirmativas mais da agricultura regenerativa, da agricultura da transição agroecológica. Eu acho que o Rio Grande do Sul, infelizmente, no último período foi um laboratório das emergências climáticas e o quão impactou, né? E o quão impactou aos gaúchos, as gaúchas, agricultores e agricultores. Então a gente tem que, enquanto governo federal, propor políticas assertivas, afirmativas, que tenham, sim, obviamente, como viés a conservação da nossa biodiversidade, seja o solo, seja a água. É um estímulo à utilização cada vez maior dos bioinsumos, não é, Milton? Exato. Aí justamente aí alguns eixos de atuação, né? Porque como objetivo básico também tem o Pronara,
promover a alimentação saudável e sustentável, e tem alguns eixos de atuação, a questão da terra, a questão do bioinsumo, a questão do controle e monitoramento de resíduos em alimentos e no ambiente, quer dizer, e também na perspectiva de fomentar cada vez mais a política nessa temática. A questão das máquinas também, implementos agrícolas, foi... Alô? O Moderfrota, não é? Não, eu estou falando aqui do Mais Alimentos. Do Mais Alimentos, ok. Nós tivemos um aumento do limite de financiamento para R$250 mil, juros de 5% ao ano. Isso vai... Nós que temos aí, me permitam, uma opinião, nós que temos aí no estado do Rio Grande do Sul, 60% das máquinas e implementos agrícolas são no Brasil, que o Brasil produz, estão no Rio Grande do Sul. Verdade. Quer dizer, é um estado que tem uma cadeia produtiva das máquinas e implementos agrícolas muito importante. Então, essa linha que já é afirmativa de nossos governos passados, de plano safra passado, que é o Mais Alimentos, ele aumenta o limite de financiamento, reduz o juro e certamente vai impulsionar esse setor, essa cadeia produtiva tão importante no estado do Rio Grande do Sul. Bom, mesmo com ações aí que me parece que já vem dando certo, o próprio ministro Paulo Teixeira falou do número expressivo, não é, de agricultores que acessaram o Desenrola Rural, nós temos ainda aqui no Rio Grande do Sul, e agora há pouco aqui nós tivemos o presidente da FETAG, Carlos Joel, falando dos muitos agricultores familiares que estão inadimplentes. Como é que faz para solucionar aí essa matemática, caro Milton, aí, para quem não tá com que não vai conseguir acessar esse crédito, hein? Olha, nós temos... Primeiro eu quero já aproveitar aqui e mandar um abraço para todas as grandes lideranças aí dos movimentos sociais aí do campo no Rio Grande do Sul. Tu falaste no presidente Joel, a FETAG é fundamental nesse processo, assim como a FETRAF foi fundamental nesse processo, assim como o ST é fundamental nesse processo, o MPA, a Unicap, são as entidades que a gente tem o maior respeito, e que esse plano safra também é muito fruto de uma reivindicação deles. Sim. É construído de uma forma horizontal. Então essa é também uma prerrogativa nossa, que a gente gosta de construir de uma forma muito horizontal, que muitas vezes pode encarar enquanto críticas, não tem problema nenhum. Ninguém aqui se melindra. As críticas nos ajudam a sair de uma zona de conforto, de uma zona, e nos ajuda a trabalhar um pouco mais. Não quer dizer, quero mandar um grande abraço para todas as grandes lideranças, que nós temos grandes lideranças dos movimentos sociais no campo. Nós queremos cada vez mais estar em contato com os agricultores e construir dessa forma, construir de uma forma muito, muito participativa, o Sandro e demais. E quero aqui citar que também estão na uma pequena aliás, aí do estado do Rio Grande do Sul, que nós hoje... Então tem nossos agentes aí, a Renata do Pampa, o Charley da região do Noroeste, o Maurício, o Ademir, o Rodrigo, o Vandoir, a Cris, quer dizer, são o Fábio, são todos os agentes territoriais que nos ajudam a construir todas essas dinâmicas, essas políticas públicas, que a gente faz um processo assim de escuta no campo, a gente faz sim um processo de concertação no campo, e aí eu quero sempre enaltecer essa política que a gente resgatou e que está dando muito certo. Bom, referente especificamente, pessoal, referente à questão, nós estamos tratando aí, me permitam a expressão, do para trás-mente, né? Se nós estamos hoje tratando de dívidas do passado, é porque teve governos passados que não trataram a dívida como tinha que tratar. Então nós, no governo Lula, estamos sim tratando da forma correta. Quero lembrar para vocês, quero resgatar, que em 2023 nós fizemos uma forma inédita. Nunca aconteceu no Brasil, quando tivemos o primeiro impacto na bacia do Taquariantas, num desconto de 30% do Pronaf. De uma forma inédita, nunca aconteceu isso em nenhuma região do Brasil. Já tivemos em 23. Bom, 24, nós, junto com o Ministério da Agricultura, junto com o Ministério da Fazenda, a gente teve a possibilidade de conduzir um processo muito delicado, um processo aí, um arranjo institucional muito intenso, de renegociar dívidas, de desconto de dívidas, de liquidação de dívidas, numa comissão especial. Só essa comissão especial aportou recursos na ordem de R$1 bilhão para o estado do Rio Grande do Sul, para agricultores, agricultoras e para cooperativas. Quer dizer, nós estamos tratando as emergências climáticas que aí no estado do Rio Grande do Sul foram muito intensas e muito recorrentes e agudas nesse último período, e também estamos tratando as dívidas que herdamos, porque se nós estamos tratando aqui dívidas de 22, de 21, e ainda não era nossa gestão, é porque naquela oportunidade não foi tratado.
Infelizmente. E agora nós estamos tratando. Agora eu quero também fazer uma reflexão para vocês aqui. E me permitam, se eu estou me alongando nessa resposta. Nós temos uma agricultura familiar extremamente potente no Rio Grande do Sul. Referência para o país, entendeu? Diversa, com mais de 30 cadeias produtivas de relevância, só que a gente tem que fazer uma reflexão do nosso modelo produtivo. Não somos nós, MDA, que vamos dizer o que o agricultor e a agricultora tem que plantar no estado, não é nossa tarefa, né? Agora a gente pode levar algumas reflexões. Tem algumas cadeias produtivas que são reproduzidas hoje no campo que para o pequeno e mesmo para o médio agricultor está se tornando muito difícil, está se tornando muito onerosa. Então a gente tem que cada vez mais trabalhar na diversificação produtiva, cada vez mais trabalhar em novas cadeias emergentes, né? Essa é uma opinião, me permitam, bem pessoal, inclusive, que eu claro, estou por favor, superintendente, mas eu de formação sou agrônomo, então conheço um pouco do métier. Então é importante que a gente faça uma reflexão também com o modelo das práticas agrícolas que a gente está tendo no Rio Grande do Sul em período, que podem ser, porque as emergências climáticas estão aí, nós vamos conviver com elas. Estão aí, a gente nos últimos 5 anos está convivendo com estiagem, com enchente, com ciclone. Então está chegando o momento de a gente fazer uma reflexão, de trabalhar numa perspectiva de mais racional, de trabalhar em práticas conservacionistas da biodiversidade, seja solo, seja água, entendeu? Eu acho que é um pouco por aí. E nós, obviamente, enquanto governo federal, nos sentimos muito honrados de, mesmo com uma taxa Selic lá em cima, 15%, a gente está conseguindo trazer o maior plano safra da história desse país e seguramente o melhor e maior plano safra da história do Rio Grande do Sul. Perfeito. Superintendente do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, superintendente Milton Bernardes. Antes de encerrar, já agradeço muitíssimo a participação do senhor, a disponibilidade, sei que tem agenda logo na sequência, mas eu preciso abordar uma questão até trazida pelo presidente da FETAC, presidente Carlos Joel, que é a equalização, os valores. Essa portaria ainda não saiu, deve sair nos próximos dias, superintendente, e ainda, se o agricultor pode se tranquilizar que vai ter verba, vai ter recurso disponível. Essa portaria deve estar saindo entre hoje e amanhã, né? E eu quero deixar aqui uma palavra de otimismo, que pese e quero também me solidarizar com todos os gaúchos e gaúchas. Eu saí daí domingo, né? Estava chovendo muito, nós já temos aí mais de 10 mil pessoas desalojadas no estado do Rio Grande do Sul. Até domingo, quando eu saí de nós tínhamos 5 pessoas, né, que tinham falecido, né? Quer dizer, então quero me solidarizar com toda a família, com todos os agricultores, com todas as agricultoras do estado do Rio Grande do Sul. E quero trazer, sim, uma palavra de otimismo. Fique tranquilo que o governo federal, na sensibilidade do presidente Lula e do ministro Paulo Teixeira, nós vamos sempre estar ao lado do agricultor, do homem, da mulher, do campo, para que a gente possa, sem dúvida nenhuma, produzir mais alimentos de forma saudável, que a gente possa trabalhar na perspectiva da redução da inflação e que a gente possa ter um Rio Grande do Sul e um Brasil melhor. Quero agradecer enormemente o espaço, né, e me colocar sempre à disposição de vocês. Tá aí então o superintendente do MDA no Rio Grande do Sul, Milton Bernardes. E nesta terça-feira será a vez do Ministério da Agricultura anunciar o Plano Safra da Agricultura Empresarial. O lançamento será às 11 horas da manhã no Palácio do Planalto, em Brasília. E assim vamos encaminhando o encerramento de mais uma edição do nosso programa em nome do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade e Pix Automático Banrisul. Agilidade, segurança e zero burocracia. Para você que perdeu alguma parte desta edição ou quer acompanhar novamente, acesse o nosso canal da Rádio Guaíba no Spotify, que em seguida o programa já estará disponível. A gente fica aqui e se reencontra amanhã às 5h30. Até lá e um grande abraço. Você ouviu Guaíba Correio Rural.